Vamos lá, PL 2630. Um lado chama isso de PL das fake news e o outro de PL da censura. Vou dar minha visão sobre isso e, como de costume, eu peço só que você assista esse vídeo até o final antes de vir me atacar. Eu entendo a importância da gente querer fazer alguma coisa em relação às fake news. Gente, eu escrevi um livro sobre negacionismo, fake news, teorias da conspiração e como tudo isso é perigoso, principalmente nas mãos de políticos populistas. O negacionismo na saúde acaba com a vida, o negacionismo ambiental acaba com o planeta e na política ele acaba com a democracia. E eu entendo a importância de defendermos a democracia. Eu defendi nas últimas eleições e defendo a democracia na sua definição mais inclusiva possível, como sendo não apenas uma mera vontade da maioria, mas como sendo o único regime que nos protege de governos autoritários e transforma as visões populares em políticas públicas, ao mesmo tempo em que protege os direitos das minorias, ou seja, os direitos individuais. Resumindo, a luta contra as fake news também é minha luta, mas em relação ao projeto de lei 2630 de 2020, eu sou contra. E eu vou explicar os motivos. Eu tô vendo muita gente se posicionar na internet e eu acho isso maravilhoso. A boa política leva em conta a participação popular, a visão popular. E isso é democracia. Mas, sinceramente, do jeito que eu tô vendo os posicionamentos, eu fico até com vergonha. Você tem um lado de verde e amarelo, vestido como se ainda estivessem na frente do quartel. Parece que ainda estão esperando as 72 horas deles, falando em censura, porque defendem a liberdade. A liberdade que é o bem mais importante, mais precioso que nós temos. E eu sinto muito, mas bolsonarista nunca defendeu a liberdade. Quer dizer, se defendeu foi sempre uma versão muito deturpada de liberdade. Liberdade pra quê? Pra pessoa não se vacinar? Pra sair na rua sem máscara quando tem 5 mil pessoas morrendo por dia por causa de Covid? Liberdade de invadir a sede das instituições? Ou seja, essa gente que tá falando contra essa PL é direito delas, assim como é direito meu achar elas ridículas. Estão fazendo isso porque pegam algo tão precioso quanto a liberdade, falam que vão defender ela no fim para justificar um avanço de um autoritarismo que elas gostam, que elas defendem. Essas pessoas, para mim, não têm a menor credibilidade. Aí do outro lado, o que você tem? Um grupo defendendo cegamente a regulação das redes sociais com argumentos que, pelo menos para mim, não colaram com um projeto de lei mal feito, enviesado, autoritário, que acaba mais uma vez na nossa história privilegiando a classe política. E esse lado tá me parecendo oportunista. E eu vou falar por que eu acho isso. Porque esse projeto de lei começou a ser discutido em 2020. Teve diversas consultas e audiências públicas, mas esse texto que eles querem colocar para votação, quase metade dele foi feita de alguns dias para cá. Ou seja, algo tão importante a ser votado, que vai impactar a vida de tanta gente, poderia ser adotado sem a participação popular, sem as visões populares. Isso vai contra o próprio conceito de democracia que eu trouxe, que é a transformação das visões populares em políticas públicas. Esse PL é um remendo de textos do governo federal e do TSE e não algo que tem sido construído em sociedade, com a sociedade civil de maneira transparente e pensada conjuntamente. O texto original falava da criação de uma entidade de supervisão que a extrema-direita estava chamando de Ministério da Verdade, e isso caiu graças a Deus, porque é inadmissível o governo federal decidir o que é verdade e o que é mentira. E eu não tô falando isso só porque é o Lula quem tá no poder agora. Quem me segue aqui sabe muito bem do meu posicionamento. Mas imagina só se daqui 3 anos e meio Bolsonaro é eleito. Mas dessa vez com o poder de decidir o que é mentira e o que é verdade. É por isso que essas leis devem sempre ser feitas, sempre pensando no país, no Estado, e de maneira que nos protejam da má utilização desses recursos por governos mal intencionados. Mas voltando, por mais que esse Ministério da Verdade tenha caído, essa lei ainda fala em algumas circunstâncias em que poderia ser adotado um protocolo especial de segurança. Tem gente falando em agência reguladora, até mesmo a Anatel fazer esse papel. É como diz meu amigo Joel Pinheiro, seria muito poder para uma entidade só. E ainda para uma entidade que sequer tem o conhecimento técnico para regulamentar a plataforma digital. E aí a gente já entraria em outros aspectos sobre como são feitas as indicações para essas agências também. Ou seja, isso não tá claro, tá nebuloso. E aí tem gente que quer que isso seja aprovado de qualquer jeito e estão usando os motivos que realmente são comoventes para tentar aprovar esse PL absurdo. E os motivos que eles estão usando são os ataques abomináveis de 8 de janeiro e as ameaças de violência nas escolas. O que comove mais uma sociedade do que criar
crianças ameaçadas pela violência. Comove ao ponto das pessoas partirem para irracionalidade, só perguntar para qualquer pai e mãe. Mas o que estão fazendo, explorando os ataques e essa violência, isso é irracional. Se quiserem acelerar qualquer coisa, então que acelerem os debates e não uma votação. E mais, tem gente falando que a internet é regulada na Europa, em vários países desenvolvidos, e que os Estados Unidos estão discutindo isso, que as Big Techs, que agora também virou sinônimo de um capitalismo de Satanás para os governistas, que elas não podem achar que aqui o Brasil é terra de ninguém. A gente tem que defender nossa soberania. Gente, pelo amor de Deus, desculpa até se eu tô parecendo meio sem paciência pra fazer esse vídeo. Mas como uma pessoa fala isso, como uma pessoa quer dar opinião sobre isso sem levar em conta o Marco Civil da Internet criado pelo próprio governo da Dilma Rousseff, que fala de proteção dos dados, de liberdade de expressão, ou seja, nós temos sim uma regulação, mas que precisa ser aprimorada e ampliada para conseguir abordar esses novos desafios que têm surgido. E o que não pode é isso ser feito de qualquer jeito, sem debate público, do jeito que estão tentando fazer. Aí você vê o ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Capelli, defendendo esse projeto, falando que os principais países do mundo já criaram agências de segurança cibernética e normas de controle das redes, que essa lei é sobre proteção à vida, defesa da democracia e soberania nacional. E só para constar, até tem a lei dos serviços digitais na Europa, mas ela fala muito mais sobre a transparência, prestação de contas, impostos, do que sobre a regulação do conteúdo. Além disso, sempre querem pegar conceitos nobres, legítimos, para conseguir o que querem. Qualquer medida autoritária precisa aterrorizar a população para que os próprios cidadãos passem a pensar que precisam dessa medida para serem defendidos, amparados ou protegidos. Porque assim ela passa a valer com legitimidade. Meu Deus do céu, esse vídeo tá ficando gigante. Peço até desculpas por isso, mas é muita coisa para desabafar. Só mais 2 pontos muito importantes sobre esse PL. Um que eu concordo em partes, com certa preocupação, e o outro que para mim é um absurdo, mais absurdo de todos. O primeiro que eu concordo em partes, que é uma parte que fala sobre remuneração de conteúdos jornalísticos que forem reproduzidos nessas plataformas. Ou seja, pelo que eu entendi, seria mais ou menos assim. Se nesse vídeo que eu tô fazendo agora, eu colocasse um trecho de uma reportagem de um canal de notícias, a monetização desse vídeo iria, na verdade, para a empresa de jornalismo que produziu aquele vídeo. À primeira vista, quando eu li, eu achei positivo, até mesmo porque eu entendo que o jornalismo profissional, o jornalismo sério, independente, investigativo, ele precisa de dinheiro para continuar funcionando. É por isso que eu falo até mesmo no meu livro que para a gente combater o negacionismo, nós precisamos ajudar a fortalecer esses meios de imprensa. Literalmente é por meio de assinaturas. Mas por outro lado, o que me preocupa em relação a isso é a falta de clareza sobre como isso seria feito. E o risco das pessoas começarem a evitar de reproduzir esses conteúdos jornalísticos e buscarem remuneração de outra maneira, como por exemplo propagando fake news. Ou seja, aí a gente teria um efeito backfire em que o tiro sai pela culatra. E agora, para encerrar, e eu prometo, o mais absurdo é a garantia de imunidade parlamentar para os políticos nas redes sociais. Ou seja, o texto prevê até 3 anos de prisão como punição para quem divulgar ou promover desinformação, menos para a classe política. Ela estaria imune. Pois é, nos últimos 4 anos nós vimos as piores e mais devastadoras fake news sendo disseminadas de dentro de um certo gabinete no Palácio do Planalto. Mas essas pessoas teriam passe livre para continuar inventando e dizendo o que querem, porque no Brasil a classe política está acima da lei. Esse projeto de lei é um tapa na cara da população, não só porque joga nela um balde de água fria para lembrar ela de que nós somos apenas meros mortais e não alecrins dourados com imunidade, mas porque ele não está lidando com o problema principal da nossa sociedade, que é a falta de educação. E não é aquela educação básica que a gente sabe que falta no Brasil, mas com a educação sobre consumo de informação, sobre ensinar para as pessoas como elas devem se informar, como reconhecer fake news, sobre ensinar o que é democracia, sobre ensinar por que a ciência é positiva para a saúde, sobre ter um diálogo dentro da sala de aula entre professor e aluno, sobre ter projetos específicos nas escolas para combater a violência. Esse projeto não soluciona nada disso, ele só
só mascara os sintomas e é por isso que eu sou contra. Mil desculpas pelo vídeo longuíssimo, mas era isso que eu tinha pra dizer.